você não é inteligente, você é esforçada. Uma vez uma pessoa disse isso pra mim. Você não é inteligente, você é esforçada. Daí eu criei um trauma de que eu não queria chegar no doutorado. E chegou. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Ser Humano Podcast. Aqui vamos juntos conhecer a essência de seres humanos inspiradores. Eu sou Vitor Raposo, humanista e empreendedor com foco na Sociedade 5.0, novos negócios e revolução humana individual. Meus convidados são pessoas que causam impacto positivo na sociedade e atingiram outro patamar em suas carreiras. Te convido aqui a se inspirar em histórias reais e principalmente a refletir sobre a importância de ser genuíno e como isso diferencia a nossa vida em sociedade. A minha convidada de hoje é Tatiane França, engenheira química e especialista da Zona Franca de Manaus, numa grande multinacional. Tati, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer inenarrável contar com você aqui e eu tenho certeza que a sua história vai inspirar outras pessoas. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá um pouquinho nervosa? Um pouco. E olha, o prazer todo é meu de estar aqui, de verdade. Eu me sinto muito honrada de fazer parte desse time de convidados para fazer parte desse projeto incrível. Que bom, Tati. Tati, na tua jornada ali, né, desde o nosso primeiro contato, sempre ficou muito claro o intuito e o propósito de ajudar as pessoas, né? Você entende que você tem um papel importante na sociedade que você precisa agregar na vida das outras pessoas. Da onde vem isso? É da tua formação, da tua religião ou é além da religião? Como que é isso? Bom, Vitor, eu posso dizer que a educação, né, ela tem a educação base, ela tem uma grande influência, né? Os meus pais, eles sempre me educaram em respeitar todos os tipos, níveis de pessoas. Então, eu posso entrar em um lugar, eu posso encontrar uma pessoa de alto nível de autoridade, digamos, e eu posso cumprimentá-la com um bom dia, usar os termos simples, né, como por favor, com licença, mas também eu posso encontrar uma pessoa que está ali naquele dia prestando serviço. Por exemplo, quando a gente entra num hotel, a gente vai ter a camareira, nós vamos ter o recepcionista, e eu tenho que poder cumprimentar aquela pessoa, porque naquele dia, durante aquele período que eu vou estar naquele hotel, por exemplo, ela vai me servir. Então, eu devo honrar aquela pessoa também. Então, eu aprendi isso, vem de educação mesmo de berço, e com certeza isso entra quando se fala religião, mas eu diria que quando se fala da postura de Jesus. Eu sou cristã, e Jesus, quando ele veio na Terra, ele é o maior exemplo que eu posso dizer de educação e de servir a todos, né? Ele servia do mais simples ao mais incrível. Então, ele não fazia essa acepção de pessoa. Então, eu aprendi isso. Então, é tanto família como os princípios que eu fui criada e valores. E é isso. Sensacional. Eu acho que a sociedade hoje, de uma certa maneira, carece um pouco desses valores, né? Acho que a gente precisa de pessoas assim como você, né, e dos demais entrevistados que realmente têm esse intuito, né, de agregar e poder transformar a sociedade. Falando um pouquinho da tua trajetória profissional, Ok. né? Foi fácil? Como foi? É desafiadora? Em algum momento você duvidou de você mesma? Como foi a sua trajetória e como está sendo ela? Ok. Bom, desafiador, acho que a gente sempre vai levar isso na vida, né? Cada processo. E tem um sabor, eu acho que cada conquista de cada fase, a gente tem esse sabor que é incrível, da vitória, né? Então, quando eu escolhi fazer a graduação de engenharia química, foi assim, já um up, já foi um desafio, né? E só que a área, ela é muito vasta, ela é muito ampla. Então a gente fica assim, para qual direcionamento ir? E aí logo no início eu queria ser pesquisadora. Já entrei atrás de pesquisa, buscando atrás de algo assim, e aí eu estava no terceiro período, e eu lembro, e aí eu participei de um projeto de PIBIT, né? Na Universidade Federal do Amazonas, e acompanhada de uma doutoranda, que se tiver um dia um prazer de revê-la novamente. E aí
E eu disse assim, eu queria segurar pelo menos a esponja do laboratório. Não importava se tinha uma bolsa, se tinha nada. Eu só queria segurar a esponja do laboratório, porque eu queria me fazer útil. E dentro do terceiro período da universidade, eu já queria estar ali inserida. E aí foi incrível. Foi 1 ano e meio de projeto. Valeu muito a pena o ensino. Gostei demais da oportunidade. Tive, então, ali meu primeiro projeto. Mas a pesquisa, de fato, foi durante 1 ano e meio, né? Não era isso. E aquela coisa, hoje eu olho, eu sou muito grata pela experiência, sem dúvida nenhuma, né? Mas não era o caminho a seguir. E aí eu tive a oportunidade, eu quero agora entrar no laboratório, né? Eu quero entrar no laboratório, eu quero poder trabalhar no laboratório. E tive essa experiência. Olha que era incrível. Havia um desejo, e tudo aquilo que tinha um desejo no meu coração, e era incrível. E por isso que eu digo que Deus, ele tem o cuidado com os nossos desejos, com os nossos anseios, sabe? E aí, bom, você quer ter essa oportunidade e ele abrir as portas para mim, ele abre as portas para mim, isso eu devo muito realmente a Deus. E aí, e aos meus pais, porque era incrível que a minha mãe dizia bem assim, vai, que tu vai, já leva a tua documentação que tu vai assinar a tua bolsa. Eu disse, não, mas eu vou só atrás da esponja do laboratório. E aí ela disse, não, você vai assinar a sua bolsa, acredita. No dia que eu saí de lá, eu saí com a minha bolsa assinada. Sensacional, cara. E aí eu trabalhei no laboratório, também conheci pessoas incríveis, né? Fui gerenciada por profissionais também incríveis. Mas foi durante 2 anos que eles não é o laboratório ainda. Antes de você contar sobre a indústria, muitas pessoas às vezes têm essa necessidade urgente, uma ansiedade tão grande de acertar de primeira. Sim. E na tua trajetória a gente já percebe que não foi de primeira, você literalmente se permitiu experimentar. Uhum. Qual foi a importância disso? Aí eu volto para a parte da educação base, porque os meus pais, né, eu digo que foi uma das educações a melhor que eu e os meus irmãos tiveram. Porque assim, em nenhum momento, por exemplo, hoje eu estou usando um relógio Watch, né, Apple, você também, mas na época, se tivesse já lançado, alguns anos atrás, quando eu tinha 7, 8 anos, eles não teriam me dado esse relógio. Eles me dariam um relógio comum, mesmo eles podendo me dar. Eu vou dar um exemplo. Eu sou da época do disquete, né? Todo mundo aqui passou pelo disquete. E logo veio o pendrive. Meus pais, eles poderiam me dar o pendrive quando eu estava na escola. Eles disseram assim, ainda é possível usar o disquete? Então vamos usar o disquete. Ou seja, dosar a vaidade sobre aquilo que eu posso ter, no momento certo e na hora certa. Ou seja, quando eu construo isso na melhor fase, que é da criança, da juventude, quando eu viro um adulto cheio de responsabilidades, a frustração, ela é muito menor. Eu acredito também que isso te torna mais resiliente. Exatamente, exatamente. Do poder ter no momento, agora eu posso, agora eu não posso. E você saber que um momento você vai poder. Sim. Não é que você está dizendo que você coloca uma cruz ou uma sigla de bloqueio, está bloqueado você realizar. Não, eu posso ter, mas no momento certo e na hora certa. Que sensacional. E porque acho que as pessoas, principalmente os jovens, né, precisam entender que tudo tem um tempo de maturação, né? Então, o fato de você ter passado pelo laboratório, ter passado pela pesquisa, te diferencia dos seus próprios colegas de profissão, de carreira, que não tiveram isso, que estavam numa ansiedade de acertar de primeira, que é praticamente impossível a gente acertar, né? Porque todos os dias são novas escolhas, são novas possibilidades. E aí você estava comentando que você escolheu a indústria. E aí, como que foi isso? E aí a indústria foi assim, o up, né? Os meus pais, eles não queriam, né? Eles não queriam muito, porque a gente tinha uma vitrine, algo assim da indústria, né? Mas eu queria esse desafio, né? Até então eu digo que os meus pais, eles conheciam todas as pessoas que entravam, eu entrava em algum processo, eles conheciam, eu apresentava e se tornavam amigos. A partir daquele momento, eu ia entrar em algo, numa multinacional, e não ia ter oportunidade de talvez eles estarem ali. E aí eu ia ter que destravar, né? Você ia sair do ninho ali. Exatamente, não ia ter aquela proteção deles ali. E aí eu teria que, né, ir sozinha, caminhar sozinha. E isso aconteceu. Nos primeiros meses, anos, foi frustrante, porque eu queria mostrar uma linguagem para algumas pessoas
de que eu não era só mais uma, né? E eu queria que eles me olhassem como uma pessoa competente. Eu queria que eles me olhassem, não, ela veio para cá para fazer algo diferente. E esse embate cultural e esse embate de educação cultural mesmo, ele é muito forte. Logo no processo de maturidade que você tem. Então, logo no início, eu entrei como estagiária, né? E depois, quando terminou o estágio, me ofereceu a vaga de... Eu tive a oportunidade de ser líder de processo. Eu estava saindo da graduação para ser líder de processo. E aí, como isso conciliar, né? Então, entrei como líder de processo e depois já engatando 2 pós-graduação, que inclusive no MBA você foi um dos meus professores. Isso foi bom ou foi ruim? Foi muito bom. A gente já teve a oportunidade de conversar, né? Que teve até o Marco, né? E eu lembrei muito do Vitor durante todo esse processo. E eu lembro que eu estava fazendo pós-graduação, depois eu vim para ser analista, e foi quando eu comecei a entrar numa área mais técnica, né? Dentro de um processo de pintura. É incrível você trabalhar numa empresa séria, que ela te move a crescer e ela te dá esses recursos, né? Esses desafios. Então, logo de cara, foi muito bom essa época e eu lembro que eu estava fazendo mestrado. Aí, detalhe, fazendo mestrado, sendo analista de um processo. Tati, várias vezes você ouviu alguém dizer assim, nossa, você está perdendo seu tempo aqui, que as duas coisas não combinam. Inúmeras vezes eu ouvi isso. Inúmeras vezes, né? E com certeza deve ter ouvido, você não vai conseguir. Exatamente. Você não vai conseguir ou você está perdendo tempo em estar trabalhando aqui. Quando você ouvia isso, que sentimento que vinha em você? Nossa, acredita, isso era como se viesse e batia aqui e voltava. Eu Sem não... impacto nenhum. Não. Não. Uma vez eu ouvi, há muito tempo atrás, logo no processo, justamente como pesquisadora, você não é inteligente, você é esforçada. Uma vez uma pessoa disse isso pra mim. Caramba. Você não é inteligente, você é esforçada. Daí eu criei um trauma de que eu não queria chegar no doutorado. E chegou. Hoje eu sou estudante, né? Sou estudante e eu quero muito fazer valer a pena. Não quero que seja só mais um papel, que seja mais algum documento que vai entrar para uma prateleira bonita de alguma biblioteca, não. Eu quero que faça valer a pena. Eu quero que gere significado na vida das pessoas. Que gere significado na minha geração, na geração futura. Tati, olhando a tua trajetória, né? Uma menina ali cristã, né, com um seio familiar formado, seu pai é empreendedor, Sim. né, você passou pelo laboratório, passou pela pesquisa, chegou na indústria, fez mestrado, é estudante de doutorado, né, você, pela tua história, é a primeira formanda, né, Isso. da sua família. Como foi isso? Qual foi a importância do seio familiar, dos teus pais, para você ultrapassar todas essas barreiras que com certeza não foram fáceis? Sim. E também ter uma maturidade e também uma resiliência de quando as pessoas falavam para você, você não vai conseguir, você está perdendo tempo, você ter a certeza e acreditar que não, vai fazer sentido sim e vai dar certo. Qual que é a importância da tua família, da Dona Val, né, do teu pai nessa construção do ser humano, Tati? Olha, é muito forte, porque assim, não são só palavras, né? O meu pai, ele não está aqui, mas ele queria muito estar aqui. Mas, de fato, o trabalho precisou que nesse horário ele também estivesse presente num compromisso. Para quem tá assistindo a gente, a Dona Val tá aqui atrás das câmeras, né? Tá com um sorriso de orelha a orelha. E aí, eu gosto dessa participação, dessa interação, sabe? Da minha família, dos meus pais, né? Um dia, né? Eu sonho em ser, além de filha, tia hoje, mas um dia ser mãe, de ser esposa. Mas voltando para essa importância, essa semana mesmo, acho que eu vou responder dentro de um exemplo. Essa semana mesmo, meu pai e minha mãe, eles voltaram de uma viagem, né? E ele encontrou com uma pessoa há muito tempo dentro da viagem, no voo, que há muito tempo ele não via e representava uma família tradicional porque ele é do Cruzeiro do Sul. E eles estavam conversando e depois a gente no jantar na mesa, isso é importante, mesmo depois de um dia
que você tenha, por mais que dinâmico, por mais que a gente não se veja, mas pode ser 10 horas da noite, 11 horas da noite, nós precisamos estar à volta da mesa. E é importante isso, é um momento importante, né? E aí, ele compartilhando, ele disse assim, vocês sabiam que eu cheguei a comprar pão para essa família e servir na mesa deles? Eu comprava pão. Aí eu olho assim para ele, o que mais o senhor fez? Ele foi minerador, ele foi engraxate, ele entregava jornal, ele acordava cedo para entregar o pão, sabe? E aí eu tenho essa referência. Eu olho, Multiempreendedor mesmo, né? raiz. Não é nada Nutella, né? Totalmente raiz. Então, desde o início. Então, hoje, se você chegasse a entrevistar meu pai, ele realmente ele não é muito das câmeras. Mas no bate-papo, eu digo assim que todas as pessoas que têm oportunidade de conhecer os meus pais, eu faço questão de apresentar eles. Então, assim, a honra que eu tenho da criação e do modelo deles, né? A minha mãe, quantas vezes ela, quando pequena, olha, um lanche que eu gosto demais, um bolo e um suco. Por quê? Porque ela vendia, né? Ela fazia bolo e suco e carregava um isopor, andava de ônibus e ia entregar, né? E fazia venda, né? Para as pessoas que trabalhavam. Então, assim, eu vi uma casa ser construída com os esforços deles, com o trabalho deles. Eu vi a conquista deles em detalhes, né? Pelo trabalho deles, pelo esforço deles. Então, hoje, quando eu olho para mim e tenho esse acesso, essa oportunidade, então, assim, eu quero também me esforçar. Sou inteligente, né? Porque eu lembrei da frase lá, você é esforçada, você não é inteligente. Então, gerar isso e conquistar também. Ter esse prazer de dizer assim, foi através de um esforço e consegui. Sensacional. Não, eu posso te falar como seu ex-professor, sim, você é muito inteligente. Você tem uma característica muito interessante, que é a tua inquietude e a tua curiosidade. Eu posso dizer para você que 2 mais 2 são 4, você, ok, vai aceitar, mas você vai, assim, mas por que é 4? Né? Por que não pode ser 4.1 ou 5? Então, você tem uma inquietude, uma curiosidade que realmente cativam, né? Isso é muito forte na tua personalidade. Vitor, mas assim, quando eu falo ser inteligente, é assim, de você sentar mesmo e ouvir. Sim, É sim, isso. sim, sim. De você ouvir, de você buscar, né? De você ser inconformado com o momento de agora e de você olhar para frente, o futuro, né? Então, Que tá ligado essa tua inquietude, essa tua curiosidade. exatamente. Sem limite, né? Isso. Literalmente. É. Tati, você teve uma experiência de quase morte. Como Uau, foi você isso? lembrou? Como foi isso? Então, aí vem o propósito da vida, né? Quando a gente olha, tem esse olhar. Eu passei na hora de nascer, então os médicos, né, os profissionais na hora tentaram, fizeram o máximo, né, para que viesse a vida. E aí deixaram minha mãe um pouco de canto e foram me socorrer, porque já havia passado o processo de nascer. E eu nasci um pouquinho escurinha, bem escurinha no sentido assim, porque já tinha passado da hora de nascer, né? E aí, pronto, ela ouviu o choro, né, de que havia vida naquele lugar, e aí começou a clarear, né? E aí realmente já não tinha mais aquela questão de estar com um perfil de morte, né? Já era vida. E aí começou o sangue a circular novamente, e enfim. Você é a pessoa que tem 2 nascimentos, né? Parabéns por isso também. Tati, olhando a tua jovialidade, né, e a grandiosidade da tua jornada, né, de romper barreiras, por ser mulher, né, e trabalhar numa multinacional que, querendo ou não querendo, existe alguns preconceitos, algumas limitações. Dentro de todo esse arcabouço que você tem, né, da sua família, né, ser muito forte, muito presente, você faz questão de que isso seja muito presente. O que é sucesso para você, Tati? Olha, sucesso é ver a minha família feliz. É eu estar feliz, eles estarem bem com saúde. E sucesso é poder acompanhar
a evolução de uma vida. Por exemplo, hoje eu sou tia de uma menina que vai fazer 15 anos e eu vejo cada conquista dela e eu busco ser uma referência para ela, né? Olha, eu sou o espelho para você daqui a alguns anos. E ela já falou isso para mim, né? E isso é muito gratificante. E eu ver uma que vai completar 2 anos agora em fevereiro, né? E ver o processo de desenvolvimento da vida dela também. Desde o momento do nascimento dela, o momento que ela começa a andar, ela aprende a andar e ela já consegue falar as primeiras palavras mais incríveis, que é mãe e pai. E pra mim, Já falou de Tati, já? ela chama Teteia. E a de 15 anos, que vai completar 15 anos, a segunda palavra que ela chamou foi Tati. Olha só. Então, assim, o grande sucesso de tudo isso é você ser uma referência e um significado dentro da sua família, que eu acho que é o primeiro campo que você tem, antes de você ser para as outras pessoas. Porque as outras pessoas, elas vão ter sempre a generosidade, elas sempre vão ter um lado, né, diferente, né, digamos assim. Elas vão me enxergar simplesmente pelo exterior, pela forma como eu vou estar, talvez num dia num bom humor, ou num dia que talvez não esteja tão bem assim. Mas a minha família, ela me conhece em todos os momentos, né? Eles me conhecem. Então, se a gente pudesse fazer uma resenha disso, para você, sucesso é ter a família. É uma conquista. É uma conquista da família. É. Então, a riqueza monetária, tudo isso não faz tanto sentido. Porque você conquista isso. Os esforços. Aonde você quer chegar, você vai conseguir chegar. Isso é certo. Se você quer chegar em tal lugar, você vai chegar naquele lugar. Então, é isso. Agora, se você tem ali a sua família, a sua base, né, por perto, você mantendo, construindo, cultivando, é que nem uma plantação. Se a gente não estiver podando, alimentando, regando, né, em algum momento você pode perdê-la por alguma circunstância, né? Por alguma fragilidade ou por algo que você não deu atenção. Então, o grande sucesso é isso, de você estar com as pessoas que você ama, as pessoas que têm significado na sua vida, de fato, e que elas são um espelho. Então, hoje eu tenho esse desejo de constituir a minha própria família, porque é isso, de você gerar também o significado na vida de outras pessoas que vão vir. Quando você casa, quando você gera um filho, né? É isso, você vem você também traz outras famílias para perto. E você acaba também criando um grande significado, né? É um laço incrível. É um laço que não tem uma outra referência. E aí eu digo que esse é o maior e mais lindo projeto, é a família. Que maravilhoso. Nas suas palavras, eu me recordo de trechos de uma entrevista, que eu não vou saber agora, que remontam do passado, a gente não sabe a origem, mas que fala, né, que o dinheiro pode te comprar uma casa legal, né, o dinheiro pode te dar a oportunidade de levar uma pessoa para jantar, de fazer viagem, mas o dinheiro não te compra um lar. O dinheiro, você pode comprar até uma cama legal, mas o dinheiro não te oferece a oportunidade de ter uma excelente noite de sono. Então, eu sempre acreditei e continuo acreditando que é muito mais do que isso, né? É sobre as pessoas, é sobre o quanto você consegue impactar e inspirar outras pessoas. Eu acho que quanto mais você é humano, mais o seu lado humano te dá a oportunidade de gerar riquezas. Riquezas de todos os âmbitos. E assim, Vitor, não existe uma família perfeita, né? Lembrando, não existe, né? Mas é um projeto que você olha e diz assim, todos os dias, é único e todos os dias você pode construir para que todos os dias haja felicidade, haja alegria, né? É isso. Fechando esse conceito do que é sucesso, qual é o significado da vida para Tati? Nossa, a oportunidade de estar aqui hoje na sua frente, à frente das pessoas que estão aqui trabalhando também, e ter o fôlego de vida é surreal. Só Deus é que nos dá essa oportunidade de vida. Então, desde o meu nascimento, isso é a prova de que só Ele me dá o fôlego de vida. E a vida, ela tem um significado, não é só uma questão de existência,
ela tem que valer todos os dias, todos os momentos. Então, hoje eu estou aqui com vocês e estou fazendo muito valer esse momento que eu estou aqui. Não, eu tenho absoluta certeza que quem for nos assistir e nos ouvir, infalivelmente vai se inspirar com a sua história, né? Porque você é muito jovem, né? E tem uma jornada incrível, né? Em um momento passado nós estávamos a conversar e você falou, poxa, eu não sei por que eu fiz aquilo, por que eu fui fazer aquilo outro, mas não existe um caminho reto na vida, né? Eu sempre digo que toda escolha tem uma angústia, Sim. né? Porque a gente escolhe, de repente, entre comer um sanduíche ou comer uma pizza. Você, vou comer o sanduíche, mas você fica assim, pô, mas a pizza, né? Mas você está ali com o sanduíche, mas está pensando na pizza. Então, toda escolha tem uma angústia e eu acho que cada escolha gera novas oportunidades, abre novas portas para a gente. E te olhando, né, te acompanhando já há alguns anos, eu consigo perceber que todas as escolhas que você fez, mesmo que naquele momento você não soubesse por que tinha feito, resultaram num ser humano maravilhoso, né? Numa pessoa que fica ativa, né? Então, acho que a Dona Val está ali também toda orgulhosa, não sei porquê, né? Mas acho que isso, eu até me emociono porque realmente é muito transparente isso em você, né? Isso é muito vívido em você. Então, parabéns mesmo pela tua trajetória. E se você pudesse hoje, Tati, voltar no tempo, voltar para aquela menina que queria segurar a esponja do laboratório, que queria fazer parte da pesquisa, o que você diria para ela diante de todos esses percalços que você teve? Continua, não desiste, né? Valeu muito a pena todos os processos, todos. É incrível que quando eu vou respondendo aqui para vocês, eu vou lembrando cada momento, cada dia, cada esforço, né? Coisas que a gente não consegue postar, trazer à mídia, público, né? Mas que a gente olha assim, nossa, como você conseguiu vencer e não desista, né? Ouça, continue ouvindo as pessoas que amam verdadeiramente e continue seguindo o propósito, continue acreditando e confiando e tendo fé. Tendo fé, sempre. E aí, lembrei de algo também aqui, logo quando entrei na parte da bolsa, da vaga para o mestrado em Portugal, eu lembro que na lista tinha 2 vagas assim, né? 2 nomes que estavam separados. Estava o meu e de uma outra pessoa incrível, né? Com mais de 25 anos de experiência que ele tinha de carreira e que ele tem de carreira. E eu estava assim ainda com 5 anos. E aí eu, na hora, mandei mensagem para o professor Vicente. E aí, professor, por que só eu e ele estamos... É porque assim, a vaga da nossa universidade X completou. E vocês entraram diretamente para a vaga da universidade em Portugal. Aí eu falei, mas justamente eu, porque eu tenho 5 anos e a pessoa que está comigo, que é um baita do profissional, está mais de 25 anos de carreira. Ele falou, é porque assim, você tem um mix de experiência. Você passou pela pesquisa, passou pelo laboratório, né? E você está na indústria, então isso vislumbra. E você é jovem, isso vislumbra. Então a vaga é sua direto da Universidade de Portugal. Eu falei, uau. Ele falou, só tem essa explicação. Mais uma vez, parabéns, né? Parabéns mesmo. Tati, muito obrigado por esse bate-papo. Acho que depois dos primeiros minutos você já conseguiu dar uma relaxada. É verdade. Já tá sorrindo. Muito obrigado mesmo por ter a oportunidade de te conhecer um pouco mais, né? E de ter a certeza que você é um ser humano inspirador, um ser humano incrível. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Tá bom? Nossa, eu que agradeço. Eu que agradeço e, de verdade, parabéns, né? Porque isso aqui gera um resultado incrível. O alcance de influência para esse olhar de ser humano é fenomenal. E é isso que o nosso público precisa. E é esse tipo de conteúdo. Obrigada pela oportunidade. Tati, mais uma vez, muito obrigado. Gente, essa conversa termina por aqui. Se você gostou dessa, por favor, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Você pode acompanhar tanto essa conversa quanto outras nas nossas plataformas de áudio e também no YouTube.
Esse podcast é apresentado por mim, Vitor Raposo, com a produção de Tamires Cler e apoio técnico de Américo Viana e Alan Leão. Até a próxima. Tchau, tchau.